Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz. Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês, aproveitando os recursos da tecnologia. Gostaria de agradecer a Yara, né, que nos fez o convite, e na pessoa dela enviar o nosso abraço fraterno para todos vocês que compõem esse grupo. Mais um núcleo de estudo da doutrina, mais um núcleo de difusão da luz, das bênçãos, do Consolador prometido. Então, que os bons espíritos possam seguir amparando, inspirando sempre a vocês, assim como o nosso Mestre, que nos prometeu que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, aí ele estaria junto deles. Então, certamente está com vocês também nessa proposta de estudo, de construção mesmo de uma família espiritual, porque isso, no fundo, é que é cada centro espírita, né? A questão material, a questão exterior, isso passa, o que fica é o conjunto de corações que estabelece entre si laços para a eternidade. Então, que o Mestre possa abençoá-los, que as nossas reflexões nesta manhã sejam, então, proveitosas, né? Que a gente possa sentir o acolhimento dos Espíritos, a inspiração que eles nos trazem. Vocês aí de Seattle, não sei se tem mais alguém de outra parte, mas todos conectados e sob a inspiração dos benfeitores. E o tema que nos foi passado, então, nos foi proposto, é muito interessante, que é o capítulo 17 do livro A Gênese, que trata das predições. É um capítulo bem amplo, né? Kardec ele vai selecionar várias passagens do Evangelho, que são aquelas passagens, digamos assim, mais obscuras, às vezes mais difíceis de compreender, porque muito simbólicas, porque tratam de questões futuras, né? Algo que um espírito como Jesus, espírito puro, tem condições já de acessar e que para nós outros ainda é mais complexo, mais inacessível, mas que graças ao espiritismo hoje, resgatando e explicando a mensagem de Jesus, a gente vai conseguindo compreender, percebendo que muitas daquelas falas de Jesus, que antes eram tomadas como inexplicáveis, como herméticas até mesmo, né, de difícil entendimento, ou mesmo absolutamente incompreensíveis ou impossíveis, nós vamos vendo que há sim significação profunda. Nada que o mestre nos legou em termos de palavras ou de lições, na verdade, é inútil, pelo contrário. Nós é que muitas vezes não alcançamos ainda a grandeza do que ali está, de certo modo velado, muitas vezes por símbolos, mas que graças às chaves que agora o Espiritismo nos traz, nós podemos acessar. Então Kardec vai tratar desde predições, previsões mais, digamos, mais locais, mais temporais ali, até questões mais amplas, envolvendo a humanidade como um todo. E ele conclui esse capítulo falando do famoso, né, do conhecido juízo final, e ele inclusive propõe uma alteração para juízo geral a expressar que, na verdade, não se trata do fim da Terra, não se trata da destruição da Terra, mas sim do fim, da destruição de um antigo modelo de sociedade que vai cedendo espaço num processo que é cíclico e num processo que também não é instantâneo, vai cedendo espaço a uma nova humanidade, porque vamos aprendendo com o Espiritismo, estamos todos inseridos num grande processo educativo que tem início lá, falando aqui mais especificamente para nós que pertencemos, né, esse ramo judaico-cristão, tem início lá com Moisés, passando por Jesus, culminando com a doutrina espírita, mas nós já temos a figura de um Abraão, e também se ampliarmos isso para outras culturas e outras tradições, nós vemos que em todos os tempos a Terra tem recebido missionários, missionárias, espíritos enviados, que vêm aos poucos contribuindo para o progresso, para o esclarecimento da humanidade terrestre. Mas algo muito importante que nós aprendemos é que, na verdade, o grande coordenador de todo esse processo, inclusive da própria construção da escola, né, num processo que demandou aí bilhões e bilhões de anos, é o mestre. É aquele que conhecemos por Jesus, que no momento julgado adequado, veio estar conosco em pessoa, diretamente, para estabelecer um marco, digamos, o marco mais importante, talvez, para o planeta, depois da própria criação do planeta. Só para a gente ter uma ideia, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
nos revela que foram 2 as reuniões, uma terceira estava prevista, mas inclusive provavelmente já ocorreu, mas 2 foram as reuniões entre os espíritos que têm a incumbência, receberam essa incumbência de Deus, de coordenar todo o sistema solar, os processos evolutivos, né, das humanidades vinculadas ao sistema solar. Emmanuel chama esse grupo de uma comunidade de espíritos puros, né, seres que já estão numa perfeita integração com Deus, algo que por hora ainda nos escapa. E Jesus é um dos membros dessa comunidade, desse grupo, e conta-nos Emmanuel, então, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, que foram 2 as reuniões até o momento da escrita da obra. Uma delas, quando da separação da matéria da nebulosa solar para a formação do planeta. Então, foi uma reunião que planejava, ou visava planejar aí a própria formação do planeta Terra. E a segunda reunião se deu mais tarde, quando esses espíritos foram deliberar, então, acerca da vinda de Jesus ao mundo, da sua encarnação. Então, vejamos, Emmanuel, ao nos revelar isso, no fundo, ele está dizendo o seguinte: a vinda de Jesus à Terra só encontra paralelo com a própria criação do planeta, em termos de importância. É como se na primeira reunião se deliberasse sobre a criação, a gênese física ou material do globo, enquanto que na segunda se deliberasse sobre uma gênese moral de uma nova humanidade, a partir da vinda de Jesus. Então, para a gente ter uma ideia de como os espíritos veem, os espíritos elevados enxergam a vinda do Mestre. E ele, então, é o grande coordenador desse processo educativo em que estamos inseridos, que tem marcos, né? Que tem ciclos, digamos assim. E o que os espíritos nos têm informado é que os tempos são chegados, não da destruição do planeta, né? Porque não faria sentido, estamos no processo de aperfeiçoamento enquanto espíritos, mas sim de finalização de um determinado ciclo, em que os espíritos que se portam ainda de maneira muito rebelde, muito entranhada no mal, serão realocados para outras escolas planetárias, assim como já aconteceu uma vez com a Terra, quando muitos espíritos vieram, num tempo específico, de outro planeta ali no sistema, na constelação de Cocheiro, vieram ter conosco aqui, lá de Capela, para trazerem, digamos, contributos do seu progresso, sobretudo intelectual, que já traziam de lá, mas também para poderem depurar o orgulho e o egoísmo que os havia, digamos, tirado daquele planeta que passava pelo mesmo processo que agora a Terra passa. Então, haverá uma realocação desses espíritos, sempre sob amparo da misericórdia divina. Deus não desampara nenhum dos seus filhos, mesmo os mais rebeldes, mesmo os mais impenitentes, serão apenas mudados de classe, onde lá também contarão com todo auxílio de espíritos benfeitores e espíritos superiores que os haverão de amparar, assim como Jesus acolheu os que vieram para cá no seu processo evolutivo. E a Terra vai seguir, então, para uma nova etapa, que no Espiritismo nós entendemos como um mundo de regeneração. Então, quando a gente vai tratando desse processo que agora nós estamos inseridos, né, a gente percebe que no Evangelho, Jesus, de certo modo, ele antecipou alguns dos detalhes, algumas das informações acerca desse processo todo em que estamos inseridos, principalmente desses momentos mais culminantes, em que se fecha um ciclo para a abertura de um novo, que seria esse juízo geral que Kardec define como último item aqui do capítulo 17. Então, como o capítulo é muito vasto, a gente vai focar aqui talvez em alguns trechos, algumas partes, e tentar ilustrar como é que a gente vai entendendo algumas dessas predições, por exemplo, que Jesus coloca no Evangelho, utilizando-nos, claro, do Espiritismo, utilizando-nos da chave espírita, ajudando-nos a compreender fenômenos, processos, mecanismos do universo e da lei divina que àquele tempo não conhecíamos. Jesus traz na forma de símbolo, sabendo que mais tarde o Consolador e bem como a própria ciência haveriam de nos explicar o que naquele momento nos era inacessível. É o que ele mesmo dirá no Evangelho: muitas outras coisas ainda teria vos dizer, mas por ora não podeis suportar. Mais tarde, no entanto, né, virá o Consolador, ele
lembrará o que vos falei, explicará as coisas que lhes disse e trará ainda novas coisas, ampliará o entendimento da verdade. Então, a gente vai fazer como que um estudo de caso mesmo, para ilustrar o capítulo como um todo. Lembrando que é muito importante para o entendimento do capítulo 17 o estudo e a compreensão do capítulo anterior, a teoria da presciência, que é o capítulo 16. Porque ali Kardec vai explicar, juntamente, né, com os espíritos, a inspiração dos espíritos, como é que esses espíritos mais elevados eles conseguem acessar realidades do futuro. Porque nós aprendemos que não há um determinismo absoluto. Se existisse um determinismo absoluto, não faria sentido nós termos a ideia do livre-arbítrio ou mesmo da responsabilidade moral, porque se eu já estou determinado a fazer isso ou aquilo outro, qual responsabilidade eu tenho? Se eu sou simplesmente um autômato a fazer algo que já está pré-determinado. Então a gente vai aprendendo que, na verdade, a lei divina, a criação, ela é um conjunto, ela é uma mistura. Existem coisas determinadas, digamos assim, orientadas pela própria lei divina e pelos desígnios de Deus, mas há também a flexibilidade que dá espaço, dá margem para o livre-arbítrio dos indivíduos e das coletividades. Por isso, ao comentar essas predições, por exemplo, em relação aos tempos de regeneração, Kardec fala que, por mais elevados sejam os espíritos, eles não estabelecem datas definidas, porque isso depende da escolha das criaturas, no caso nós, humanidade terrestre. Eles anteveem períodos. Eles vislumbram algo mais longo, que tem maior alcance sobre o porvir. Ele chegou a dizer, caiu a internet, voltou? Ok. Mesmo Jesus, que tem todo esse alcance, a gente pode imaginar onde a visão do mestre, o alcance que ela terá, ele, em determinado momento do evangelho, ele chega a dizer, quanto a quando essas coisas se darão, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Como a dizer que até ele, por mais elevado seja, espírito puro, tem um limite de visão. Para Deus, não. Deus é onisciência. Deus é onipotência. Então, para Deus não existe passado, presente e futuro. Sei que é algo absolutamente difícil de compreender para nós, mas seria até uma ousadia de nossa parte nesse momento querer entender o que é essa visão de Deus, para o qual não existe tempo, nem passado, nem presente, nem futuro, onisciência. É algo que nos escapa naturalmente, né? Assim como nós até entendemos uma coisa que não tenha fim, mas uma coisa que não tenha começo não entra na nossa cabeça. Como é que assim uma coisa que não tem começo, né? Que não tem fim, beleza, vai existindo, vai imortal, mas que não tem isso parece não fazer sentido, mas assim é Deus, o ente incriado. Então, na medida em que a gente vai avançando, é que nós vamos penetrando nesses mistérios, mas há sempre um limite, que é o limite da criatura, é a perfeição relativa. Nunca seremos absolutos como Deus. Mas Kardec usa um símbolo muito interessante, ou uma metáfora, para exemplificar como os espíritos mais elevados conseguem vislumbrar aspectos do porvir. Não no sentido do determinismo, mas eles identificam tendências, probabilidades, porque conseguem ver as coisas de mais alto. Então, ele usa o exemplo, no capítulo 16, do homem que está na montanha e o outro homem que está lá na estrada, lá no vale. O homem que está na estrada, no vale, ele vê até uma certa curva do caminho, digamos assim. Mas o indivíduo que está sobre a montanha, ele está vendo todo o caminho. Ele vê as curvas, ele vê onde que o caminho vai dar depois daquela montanha, depois daquelas curvas. Então ele está vendo mais longe. É como se ele, pensando num rio também, quem está no rio vê até determinada curva do rio, mas quem olha de cima vê todo o caminho do rio, até um determinado momento, até uma determinada distância. Então ele usa essa metáfora muito interessante. Assim são os espíritos desmaterializados. Os espíritos superiores ou até espíritos puros são como que esse homem sobre a montanha, que conseguem ver o que essas tendências, o que esse caminho mais da média da humanidade, digamos assim, das escolhas, das coletividades, vai gerar lá mais adiante em termos de consequências, porque existem também leis, né?
conforme aquilo que a gente vai fazendo, a gente vai sendo uma determinada colheita para o porvir. Então, quando a gente fala de predições, um aspecto, ou previsões, um aspecto muito importante entendermos é isso, essa visão que o Espiritismo nos traz, o capítulo 16, como nós mencionamos, quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue ter profundidade, visão e até mesmo mais ele consegue acessar do próprio pensamento divino. Para Deus nada está velado, então Deus, quando entende necessário, quando entende útil, ele revela aspectos do porvir também para espíritos incumbidos de fazerem com que os seus desígnios se cumpram, né? E pensar sobre as predições, as previsões também nos faz entender, então, que há planejamento, que existe uma coordenação. Por isso que existe também uma certa previsibilidade. Porque uma coisa que é desígnio divino, ela vai ocorrer com os homens ou apesar dos homens. Mais cedo ou mais tarde, espíritos, missionários, enfim, virão e realizarão aquilo que é desígnio divino. O que pode mudar, ou o que existe, é uma faixa de quando isso vai dar, conforme a boa vontade ou conforme a má vontade das criaturas. Mas existe um planejamento. O universo não é um conjunto de leis cegas, um conjunto de acasos. E como há um planejamento, há uma certa previsibilidade. Muitas vezes as predições que nós encontramos no Evangelho, ou nas Escrituras, por exemplo, de um modo geral, são também como que advertências sobre as consequências de determinadas posturas agora, se a gente seguir com elas, quais as consequências no amanhã. Então, muitas vezes a gente vê os profetas no Antigo Testamento trazendo as, entre aspas, profecias ou predições, não como algo determinístico que haveria de ocorrer, mas como uma advertência para que não ocorresse, para que a humanidade pudesse refletir, reajustar caminhos e não seguir por aqueles. Então, nem sempre a predição nas Escrituras ou mesmo no Evangelho é algo definido em termos de acontecimento. Muitas vezes é uma advertência. Ou, às vezes, é até um sinal indicativo de que um processo está se dando. Com relação a Jesus, por exemplo, nós temos várias profecias acerca do Messias nos textos dos profetas, do Antigo Testamento. E a gente percebe que muitas dessas profecias eram como que sinais que os profetas deixavam para que, quando o Messias viesse, nós pudéssemos reconhecê-lo. Eram como que sinalizadores que eles deixavam para que, quando Jesus chegasse, ele pudesse acender e dizer: olha, o que eles falaram lá atrás está acontecendo agora. Então, vou dar um exemplo de uma profecia. Dizia-se que o Messias haveria de chegar, né, em Jerusalém, glorificado, sentado sobre um burrinho. Na última viagem para Jerusalém, pouco antes da crucificação, quando Jesus está próximo a chegar a Jerusalém, ele solicita aos discípulos que vão à frente dele, peguem ali um burrinho para que ele possa entrar no burrinho em Jerusalém. Então, o que ele está fazendo? O sinalizador que o profeta deixou, ele está acendendo, dizendo assim: aquele momento chegou. Assim como quando ele lê na sinagoga de Nazaré uma profecia de Isaías a respeito do Messias, e aí ao final da leitura ele fala assim: hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa escritura. E aí, naturalmente, os que estavam ouvindo ficaram irados, queriam apedrejá-lo, queriam lançá-lo da montanha, né? Porque não acreditavam naquilo. Mas, na verdade, Jesus ele estava a todo momento fazendo essas conexões, justamente para mostrar que existe um planejamento, que existem etapas, e que agora mais uma etapa estava se dando, quando ele veio. Então, é interessante a gente ter essa visão macro do que são as previsões, para a gente não ficar com aquela visão muito mística ou meio assim ilusória do que sejam esses processos, né? Não que tudo esteja definido de modo algum, caso contrário, não existiria livre-arbítrio, mas existem previsibilidades, probabilidades a partir das tendências, a partir das escolhas e a partir do próprio planejamento divino e das leis que regem o universo. Mas, como a gente falou, muitas vezes essas profecias elas tinham um caráter simbólico, até porque não estávamos muito preparados para entendê-las naquele momento. Então, o fato de usar de simbolismos, e não é só Jesus que o faz, muitos dos grandes mestres da antiguidade usam o símbolo, né, a força do símbolo. Se a gente pega, por exemplo, um Bhagavad Gita, que faz parte do Mahabharata, que é um dos principais livros da tradição hindu, a gente vai ter lá, né, o símbolo de Krishna naquela batalha que envolve a Arjuna, né, entre aqueles dois povos,
aquilo ali tudo é uma simbologia de processos internos da criatura, ensinamentos profundamente espirituais. Se a gente vai no budismo, mesma coisa. Se a gente vai no Tao Te Ching, também usando sempre o símbolo da natureza para exemplificar questões espirituais. Então, isso é muito recorrente, porque o símbolo, ele visa adequar o conhecimento àquele que o acessa. Porque ele se revela à medida que o espírito se aprofunda em si mesmo e no conhecimento das realidades da vida. Quanto mais o espírito tomou consciência, mais o símbolo para ele se engrandece e se ressignifica. Para aquele que ainda está na superficialidade, o símbolo é como que oculta, ele não consegue acessar, porque também ainda não está preparado. Na medida em que ele vai aperfeiçoando-se, o símbolo vai se desvelando para ele. Por isso os grandes mestres usam parábolas, usam metáforas, usam símbolos, porque assim eles constroem um conhecimento que é atemporal, que alcança cada espírito na faixa consciencial em que está em todos os tempos, em todos os lugares, na medida em que ele vai conseguindo penetrar ou ressignificar os símbolos. E agora, em nossos tempos, dizem os espíritos, a proposta é que isso se torne claro e acessível para todos. Aliás, o próprio Kardec chega a perguntar no Livro dos Espíritos: pois bem, se os espíritos, ou se Jesus ensinou o que há de mais fundamental com relação à lei divina, qual o papel de vocês, os espíritos? E aí os espíritos respondem assim, está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos. Jesus falou de conformidade com o tempo, com o lugar, né? Não que a sua palavra estivesse restrita a um tempo e a um lugar, mas ele revestiu ela conforme o contexto em que ele estava, né? Mas agora preciso se faz que os seus ensinamentos se tornem acessíveis a todos, para que ninguém possa pretextar ignorância. É a hora, é chegado o momento de universalizar isso a partir do entendimento que o Espiritismo nos proporciona das leis espirituais, assim como também o próprio avanço da ciência, entendendo melhor as leis que regem a matéria. A soma disso, né, a soma desses dois progressos, ajuda-nos a ter um novo olhar muito mais amplo e profundo sobre o que Jesus disse, ou sobre o que as Escrituras nos disseram. Por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1, se a gente fica numa interpretação literal, hoje não faz qualquer sentido do ponto de vista da ciência. Mas, se você penetra a beleza dos símbolos, o capítulo 1 de Gênesis, na verdade, Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 12 ali, é algo tão rico, tão belo, tão profundo, quando a gente sai da interpretação literal, que a gente vê que está ali, grandes verdades estão ali, né, apenas na forma dessa simbologia, que o Espiritismo e a própria ciência nos ajudam agora a compreender, né? Não mais os 6 dias como, de fato, 6 dias da criação, mas como períodos e uma série de outros elementos que a gente poderia desdobrar ali. No caso das profecias, também, a gente vai ver que aquilo que parecia absurdo, com as chaves espíritas, vai se explicando. E eu selecionei aqui uma em específico para a gente usar como estudo de caso, para ver como que uma coisa aparentemente incompreensível, ou mesmo impossível, segundo as leis da ciência, ou da matéria, melhor dizendo, se torna algo muito sublime, muito interessante quando entendemos em espírito. No capítulo 24 de Mateus, por exemplo, e Kardec vai colocar isso lá dos itens 47 em diante, do capítulo 17, quando ele trata dos sinais precursores, no capítulo 24 de Mateus, Jesus tem o conhecido sermão profético, né? Em que ele, com essa penetração de espírito puro, desdobra ou desvela para nós um pouco das características do processo que a gente está vivendo agora, de transição. Esse processo assim intermediário, né? Em que a gente está, como que no fim da madrugada, início de um novo dia. Então, você não sabe nem se está de noite ainda ou se está de dia, nem se está escuro ou se está claro. É aquela coisa meio mesclada. É o que nós estamos vivendo agora. E Jesus, ele então, no sermão profético, por meio de símbolos, ele fala dessas realidades do porvir da humanidade. Mas nós vamos nos deter aqui num trechinho mais específico, que está lá do versículo 29 em diante, até o versículo 31, quando Jesus, descrevendo esse processo, ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando a gente lê isso aqui no primeiro momento, a gente fala, pronto, e agora? Como é que eu entendo isso aqui vindo de Jesus? O sol, tá bom, que o sol um dia vai apagar, mas daqui a 4, sei lá, quantos bilhões de anos aí para frente. A lua, a luz dela depende da do sol, então se o sol apagar, é natural que ela também deixe de dar a sua luz, né? Mas as estrelas cairão do céu, as estrelas estão tão longe assim, né? As estrelas estão a mais perto de nós, está 4 anos-luz daqui. Significa que, viajando a velocidade da luz, eu levo 4 anos para chegar lá. Como é que ela vai cair aqui? Ah, mas talvez aqui estrelas signifiquem cometas. Aí a gente entra naquela visão mais literal, né, do Apocalipse. E é interessante como essa palavra Apocalipse ela está cheia, ela é impregnada de um sentido muito diferente do que é o seu sentido original. Que Apocalipse do grego significa revelação. Mas fala Apocalipse, a gente pensa em Armagedon, né? A gente pensa em filmes de Hollywood, que é a destruição total, e é vulcões explodindo, e cometas caindo, e mais estrelas caindo do céu. Faz sentido todo esse esforço para construir aqui para depois destruir? Para construir esse planeta em tantos bilhões de anos para depois mandar. Tá bom que um dia tudo na matéria perece, mas, né, é algo meio sem sentido quando a gente vai pensando. E aí, o Filho do Homem aparecendo no céu, com anjos, com trombetas, será que essa é a ideia, né, da volta de Jesus, ele aparecendo mesmo lá no céu, e aí todas as televisões filmando, captando aquilo live para o planeta inteiro, e aí Jesus lá, e ele vem e fala, igual parecendo aqueles filmes de invasão, né, alienígena. Então, assim, fica algo meio dissonante da lucidez, da ponderação que o Espiritismo nos propõe, bem como a própria ciência. E aí, no primeiro momento, a gente fala, pronto, então esse trecho aqui eu tenho que pular, né? Ou não dá para entender, ou foi um acréscimo posterior, mas a gente vai ver que não, né? Aqui a gente vai recorrer às chaves da doutrina espírita para tentar entender o símbolo e ver quão profundas são as palavras de Jesus aqui. Apenas para contextualizar um pouco mais, porque isso vai ser útil na nossa compreensão, ainda nesse capítulo 24, Jesus fala de uma tal da abominação da desolação. É uma expressão do profeta Daniel, que aparece lá em Daniel, capítulo 12, capítulo 11, em que Daniel ele está falando do processo, ele está falando do santuário. E ele, como diz assim, né, em outras palavras, mas o que a gente vai dependendo do que ele está falando é que, em algum momento, nós nos desviaremos tanto, até mesmo na compreensão da lei divina, do evangelho, por exemplo, que é o que a gente recebeu de mais claro, de mais sublime acerca da lei divina, né, que a gente se desviaria tanto que até essas coisas mais sagradas nós contaminaríamos com os nossos interesses mesquinhos, nós misturaríamos, né, a nossa corrupção interna, isto é, os nossos vícios, as nossas imperfeições, àquilo de mais sublime que recebemos. E foi o que, de fato, se deu, por exemplo, com relação à própria mensagem de Jesus. Em nome dele, quantas coisas absolutamente dissonantes não foram feitas. Então, para Daniel, a abominação da desolação é como que uma previsão de que a humanidade, até mesmo no âmbito da religiosidade, que deveria ser da busca do divino, ela se comprometeria profundamente e levaria para dentro desses valores sagrados os seus vícios e os seus interesses. Seria a abominação da desolação que invadiria o santuário, no sentido do que há de mais sagrado para a humanidade. Né? É um contexto mais profundo, mas só para a gente fazer aqui uma en passant, que vai ser importante para o entendimento do nosso estudo hoje. Então, Jesus, ele associa todo esse sermão profético a essa fala de Daniel, como dizer assim, que quando a sua mensagem fosse desviada, estivesse aqueles que deveriam servir em seu nome estivessem atuando de maneira completamente dissonante, então, nesses momentos, o alto interviria, né? E aconteceriam aqui essas coisas. E aí a gente vai tentar entender o que são essas coisas, essas descrições aqui do sol apagando, da lua também deixando de dar sua luz e as estrelas caindo. A gente já entendeu que, do ponto de vista
científico, da ciência, das leis que regem a matéria, não faz muito sentido essa fala de Jesus. Então não dá para entender literalmente. Mas se a gente tentar trabalhar em termos de símbolos, buscando compreender o que é o Sol, o que é a Lua, o que são as estrelas nesta imagem, o que é esse segundo retorno de Jesus, sobre o qual Kardec também fala no capítulo 17 da Gênesis, no item anterior, segundo advento de Cristo. Aí a gente começa a trabalhar alguns símbolos que o próprio Espiritismo vai nos trazer. Por exemplo, a ideia do Sol. Vários espíritos, e aqui me recordo de um deles em particular, né, o Emmanuel usa muito esse símbolo do Sol, mas aqui recorro a uma obra dele, o livro Ave Cristo. No primeiro capítulo, o benfeitor Cláudio, lá no mundo espiritual, está falando sobre o cristianismo primitivo, a tarefa do evangelho do mundo, e ele diz assim como o Sol jorra as suas bênçãos sobre a natureza, e os seus raios, né, a sua energia é então incorporada e sustenta e mantém a vida material em todo o planeta, o Sol não seria possível a vida material, assim o é Jesus em termos da vida moral. Então ele diz, Jesus está para a vida moral da humanidade, assim como o Sol está para a vida material no planeta Terra. Jesus é, portanto, ele acrescenta, o Espírito Cláudio, Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. E assim como o sol derrama suas bênçãos e sustenta toda a natureza, assim nós também precisamos incorporar os raios do amor, os raios da bondade, da paz, desse que é o sol espiritual. Emmanuel vai nos dizer, por exemplo, no livro da Esperança, que o Evangelho traz-nos a palavra solar de Jesus. E o Espiritismo vem, na verdade, resgatar este sol, quando, por exemplo, no prefácio do livro Linha de Luz, Emmanuel nos diz, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então vamos trabalhar com essa ideia de que o sol aqui represente Jesus, ou a sua mensagem, o seu Evangelho, que é de fato a luz do mundo. Essa estrela de maior grandeza que já se acendeu na noite da ignorância humana. Jesus é o sol. Nesse contexto, o que deveria ser a lua? Ou melhor dizendo, quem deveria ser a lua? Ou quem deveríamos ser a lua? Senão aqueles que têm o papel de refletir a luz do sol. Então, a lua aqui a gente vai entendendo um símbolo do próprio cristianismo ou dos cristãos, aqueles que receberam depois a incumbência de serem refletores da luz solar para um mundo ainda em sombras, para um mundo ainda na ignorância. Só que nós conhecemos um fenômeno interessante, quando, na verdade, a lua, ao invés de refletir a luz do sol, ela como que se sobrepõe ao sol. Coloca-se entre ele e a Terra. Qual o fenômeno é esse? Um eclipse. Quando a Lua, antepondo-se ao Sol, bloqueia a luz do Sol e também, por conseguinte, a sua própria luz, já que a luz dela é apenas reflexa. Então, a gente vai perceber que nós temos aqui como que uma simbologia espiritual de um eclipse, em que aqueles que deveriam ter a função de refletir a luz do sol, do Evangelho, de Jesus, na verdade colocaram-se à frente com os seus interesses, com as suas vaidades, com as suas ambições, e ao invés de refletir a luz de Jesus, a fecharam, né? A obnubilaram, criaram obstáculos para que essa luz pudesse chegar às criaturas. Olhemos para a história da humanidade após Jesus, excetuados ali aqueles primeiros séculos dos grandes mártires. Não é mais ou menos o que a gente foi vendo? Um eclipse crescente, digamos assim, em que muitos dos cristãos, com louváveis exceções em todos os tempos, mas muitos de nós, acabamos sobrepondo os nossos interesses à pureza da mensagem de Jesus. E em nome dele, ao invés de difundirmos a luz, espalhamos sombras. A sombra da perseguição, a sombra muitas vezes da ignorância mantida, a sombra da perseguição ou mesmo da guerra, em nome de Jesus. Então é como que um eclipse que se deu. E quando esse eclipse foi atingindo o seu auge,
né? Quando o materialismo realmente foi aprofundando, se aprofundando no coração, na consciência das criaturas, em que a fé parecia estar morta, então há um movimento para que haja uma revivescência desse sol, e é aí que a gente vai querer chegar. Mas para a gente ilustrar e ver se não estamos assim muito fora, né, de uma rota adequada na nossa interpretação, vamos ver aqui alguns trechinhos da doutrina espírita, que eu fui juntando alguns, como num colar de pérolas. Escolhe uma pérola aqui, uma pérola acolá, e depois você conecta todas elas por um fio. Aliás, esse era um método de interpretação muito comum na tradição judaica, né, dos rabinos, os doutores da lei, eles chamavam de harizá, que é um colar de pérolas. Eles juntam um texto aqui, outro texto ali, uma pérola ali, outra ali, e depois eles compõem um colar de pérolas, textos que se explicam, que se complementam, que formam um todo de entendimento da lei divina. Então vamos lá, começando pelo nosso querido Emmanuel. No livro Há 2000 Anos, o Emmanuel ele tem uma mensagem, ou ele traz-nos uma mensagem, que está na segunda parte, no capítulo 6, quando Jesus vem receber os mártires. Os primeiros mártires ali, dentre eles a própria Lívia, esposa de Públio Lentulus. Quando eles desencarnam no mundo espiritual, eles são recebidos por legiões angélicas e de repente o próprio mestre aparece os recebendo e aí Jesus traz um discurso, faz um discurso ali que é extremamente interessante. É como que uma explicação ou complementação do sermão profético, em que ele vai ajudar-nos a entender as previsões ou predições que lá ele havia feito. Então, eu vou ler só alguns trechos. Ele diz assim: tempo virá na Terra em que todas as suas lições, a do Evangelho, né? Ele está falando do Evangelho, então, tempo virá na Terra em que todas as lições do Evangelho hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos, mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Aqui está a palavrinha já abomináveis, faz conexão lá com o Daniel que a gente falou, abominação da desolação, quando até as coisas sagradas foram misturadas com os interesses humanos mesquinhos, com a cobiça, com o orgulho, no culto do bezerro de ouro, com a aparência de religiosidade. Agora, olha o que Jesus disse. Soterrando o evangelho na abominação dos lugares santos, olha mais uma vez aqui, abominação da desolação, penetrando o santuário. Então, quando o evangelho for soterrado na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades ao sol, o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse, é esta palavra que está aqui, quando se verificar este eclipse da evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar imensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Aí a gente foi perguntar, será que a palavra eclipse aqui ela é completamente aleatória? Ou será que ela é uma chave? Ou será que ela é uma pista? Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel. Isso aqui nos faz lembrar uma mensagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora aos filhos transviados e rebeldes de Israel, advento do Espírito de verdade. Então a gente já está vendo aqui, nessa fala de Jesus, uma conexão mais à frente com o Consolador prometido, com a vinda, com o advento do Espírito de verdade, que a gente sabe tem um papel primordial, resgatar a luz desse sol que havia sido obscurecido. Pois bem, sigamos aqui. Quando a escuridão, mais adiante ele diz, se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte,
derramarei minha luz sobre toda a carne. Jesus aqui fazendo uma referência ao profeta Joel, que fala desse derramar o Espírito sobre toda a carne, e Emmanuel vai comentar, na verdade, é uma referência à universalização da mediunidade, que se deu nos tempos do Consolador. A mediunidade que sempre existiu, mas que ganhou um caráter mais universal aos tempos do Consolador. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo. Mais adiante, sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Então, olha que interessante. A gente já começa a perceber que há um sentido. O eclipse, como a fazer referência a esse processo de deturpação da mensagem do Mestre, né? Aquilo de mais sagrado que a gente foi recebendo ao longo dos séculos, a gente foi colocando aquilo, soterrando aquilo por debaixo dos nossos interesses. Quando isso se desse, Jesus enviaria, então, o Consolador. O que está dito no texto que a gente leu lá de Mateus? Quando o sol fosse obscurecido e a lua deixasse de dar a sua luz, o que aconteceria? As estrelas cairiam do céu. Vamos ler um trechinho, ou melhor, vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo para ver se há alguma conexão? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, virtude no grego é muito similar à potência. Então, as virtudes ou potências do céu, que seriam o quê? Lá no texto de Mateus, abaladas, né? As virtudes ou as potências do céu seriam movidas, movimentadas. Então, ó, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E, atentemos agora, semelhantes a estrelas cadentes. O que é estrela cadente? Não é uma estrela que cai? As estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que Jesus acabou de dizer lá no trecho que a gente leu há 2000 anos? Chegará um dia em que o céu há de confundir todas as ilusões humanas e restabelecer todas as coisas. Não é isso? Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha agora, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Jesus não falou sobre anjos com trombetas lá no sermão profético? São as vozes do céu, os espíritos que vêm anunciar por meio das suas manifestações a realidade transcendente da vida, resgatar a mensagem, abrir para a humanidade um novo tempo. Então, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. As mesmas referências, os anjos, as trombetas, os 4 cantos do universo, é o texto que está lá no sermão profético, é o que o Espírito de Verdade nos traz, não por acaso. É como se ele reescrevesse o que está no sermão profético, e o Espírito de Verdade é o próprio Mestre, com outras palavras, facilitando-nos o entendimento. Mas alguém poderia dizer, não, mas ainda não estou assim tão convencido, tá meio difícil ainda. Vejamos essa outra mensagem agora na revista fevereiro de 1868. E o título por si já é elucidativo. O título da mensagem do espírito Dupu, bispo de Argel, é As estrelas cairão do céu. E aí, em determinado momento, ele diz assim, a aurora esplêndida de um novo dia, a aurora é quando o sol volta a aparecer. O sol que estava obscurecido, encoberto, né, pela lua, a aurora esplêndida de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens. Lembramos a frase de Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete, né, com sabedoria para a atualidade do mundo.
Os clarões mais fortes já aparecem no horizonte. Os espíritos das trevas, vendo que o seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põem sua última energia em complôs infernais. Então, a resistência ainda da sombra. O anjo radioso do progresso já estende suas brancas asas coloridas. Agora o trechinho que mais nos interessa. As virtudes dos céus já se abalam, e as estrelas caem de sua abóboda, mas transformadas em puros espíritos, que vêm, como anuncia a Escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Isto é, o que é o advento do Filho do Homem? O que é a segunda volta de Jesus, que ele descreve lá no Sermão Profético? O resgate da sua mensagem, em sua pureza e beleza originais. A presença cada vez mais viva e patente de Jesus no mundo, a partir da regeneração das criaturas, a partir da sua presença nos próprios discípulos. Esse é o advento do Filho do Homem, o retorno. É quando, no céu da nossa consciência, Jesus será enxergado e compreendido agora em toda a sua grandeza. Quando a sua imagem, a sua figura e a mensagem que nos legou forem recuperadas, ampliadas, explicadas para a construção de um novo tempo. É exatamente o que Kardec vai falar lá no capítulo 17 da Gênesis, quando comenta esse trecho dos sinais precursores, ele diz: para além dos símbolos, a gente pode resumir isso em 3 processos. O que Jesus, por exemplo, descreve no Sermão Profético. Primeiro, as dificuldades do processo de regeneração, porque Jesus fala de lutas, de desafios, que seria difícil, etc. Então, é o que a gente está vivendo. Né? Não tanto cataclismas físicos, mas cataclismas morais, que a gente vê, problemas ainda graves, guerra, corrupção e uma série de outras coisas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que Kardec diz está sintetizado nas palavras de Jesus: o resgate e a difusão do evangelho em sua pureza. E, finalmente, o terceiro ponto, o reinado de fraternidade, de paz, que será o de um mundo em regeneração. Então, são esses 3 pontos, para além de todos os símbolos, que ali estão descritos. Basta entendê-los. E as estrelas caindo do céu, na verdade, são aí, então, uma referência aos espíritos que, aos tempos do Consolador, vieram restabelecer a claridade para os caminhos humanos. As potências do céu que foram abaladas, conforme o planejamento de Jesus, para que a gente pudesse relembrar a sua mensagem, resgatá-la em sua pureza e desenvolvê-la, porque ela será o farol norteador para a humanidade do porvir, o código moral e universal do Evangelho de Jesus. Superando, enfim, esse eclipse dos ensinamentos do Mestre. E só para a gente ilustrar, não foi apenas em um texto que encontramos a palavrinha. Também Irmão X, por exemplo, no livro chamado Doutrina e Escola, no capítulo 5, ele tem uma mensagem em que ele fala de Jan Hus, que foi uma encarnação anterior de Kardec. Ele fala de um encontro que se deu no mundo espiritual antes da encarnação de Kardec, quando Jesus delega a Jan Hus a tarefa de resgatar os seus ensinamentos. E aí, olha o trechinho que eu separei aqui da fala de Jesus para Jan Hus, que é o espírito, né, de Allan Kardec. Jesus diz assim para ele, ó. Peraí, só achar aqui o texto. Mais ou menos na metade assim da mensagem, ele diz assim: confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece ações desmedidas dos homens viciosos. Eclipsado, novamente. Vai, meu amigo. Você vê, Jesus refere ao espírito de Allan Kardec, que ainda não era Allan Kardec, né, que seria a encarnação posterior, mas Jesus se refere a esse espírito como um amigo, como a dizer, da proximidade, né, desse espírito com Jesus. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem
absorvendo a mente humana. Não bastasse isso, um pouco mais à frente, no capítulo 9, o mesmo irmão X traz uma outra mensagem em que ele comemora ali, em que ele fala do centenário do Livro dos Espíritos, né? Portanto, centenário do Espiritismo. Aí ele diz assim: desde o eclipse do Evangelho no culto exterior, mais uma vez a palavra eclipse, e o Evangelho, digamos, soterrado sob o culto exterior. Então, assim, muitas pompas, muita grandeza no culto exterior, né, do cristianismo. Mas poucos eram aqueles que de fato viviam. Tanto é assim que Francisco de Assis, quando vem, como uma espécie ali de sol em menor grandeza, mas um sol, né, na Idade Média, representando Jesus, quando ele propõe como regra da ordem dos franciscanos apenas frases do Evangelho, quase que eles foram expulsos, quase que eles foram excomungados, porque, mas como assim? Isso é uma utopia? Não é possível isso? Eu falo, mas se não dá para viver, por que a gente está aqui então? Por que a gente se diz cristão se a gente não acredita que é possível viver isso aqui? Né? Então, estava soterrado no culto exterior, o Evangelho. Aí, acrescenta, irmão X, com a luz do Espiritismo, porém, vigoroso clarão varre o domínio das trevas. Sublimes revelações banham as praias do sem-fim. O homem retoma o cristianismo libertador. Então, eu quis trazer esse exemplo apenas para ilustrar, né, como, no que diz respeito ao estudo do Evangelho ou das Escrituras de um modo geral, a gente tem que ter sempre aquela postura de humildade, de estudo, de esforço, para não ver um texto como esse e dizer, não, é um absurdo, isso aqui não faz sentido algum, e simplesmente menospreza um texto como esse. Aqui, o encontrar desse tipo de compreensão, como em tudo na vida, é o resultado do esforço, é o resultado da humildade, do anseio de querermos aprender, para que a gente possa entender que já temos agora chaves, tanto na compreensão das leis materiais, por meio da ciência, como na compreensão das leis espirituais, por meio da ciência espírita, que nos permitem pegar o que Jesus nos trouxe, sem presunção, sem ideias preconcebidas, e irmos trabalhando isso para perceber que, na verdade, Jesus falava daquilo que estamos vivendo, que vivemos agora, dentro desse processo de regeneração. Então, as predições do Evangelho, elas não são simplesmente algo místico, simplesmente uma coisa assim, né, meio fora da realidade, não. Na verdade, são orientações que agora vamos adquirindo, alcançando maturidade tal para podermos lidar com elas de maneira mais clara. E os próprios Espíritos é quem vão nos ajudando a entender esses símbolos por meio de mensagens como essas que nós separamos. Então, eu trouxe esse estudo de caso como que para ilustrar, né, todo o capítulo. Vocês vão ver ao longo do capítulo várias outras predições como essa, similares, Jesus falando, né, das realidades futuras da humanidade, inclusive acerca do juízo final, que muitas vezes é interpretado muito ao pé da letra, mas que graças ao Espiritismo vamos compreender que, na verdade, é mais simplesmente um processo, o fechamento de um ciclo evolutivo, assim como tem dia e noite, assim como tem anos, assim como tem estações, também o processo evolutivo tem aí seus demarcadores, mas todos os espíritos seguirão evoluindo, progredindo aqui na Terra ou em outro recanto do universo, sob a tutela e o amparo de Deus. Então, acho que era mais ou menos isso que nós tínhamos a falar, que possamos realmente entender ou poder dimensionar a partir dessa compreensão o que representa o Espiritismo em nossas vidas. A luz deste sol, outrora oculta, outrora velada, que o Espiritismo vem novamente desvelar, para que sob essa luz, a iluminar os nossos caminhos e a nos sustentar na jornada, possamos, enfim, enquanto indivíduos e em comunidade, para os novos e radiosos dias que nos esperam a todos num mundo em regeneração. Compreendendo que um mundo em regeneração, que está predito, que ocorrerá, dependerá, se vem mais cedo ou mais tarde, apenas das escolhas de cada um de nós e da humanidade como um todo. Que possamos, que saibamos, então, colaborar e fazer a nossa parte para adiantar esse advento de um novo tempo,
que, creio eu, todos estamos ansiosos, todos estamos a aguardar. Que Jesus seja a luz, o sol de nossos caminhos, a nos inspirar sempre. Fico aí à disposição agora se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente poder fazer um bate-papo aí. Muito obrigada, Arthur. É interessante, eu fico pensando na misericórdia de Deus, né? Jesus trouxe uma mensagem clara há 2000 anos e essa mensagem, ela é atemporal. À medida que nós crescemos, nós evoluímos, nós fazemos uma leitura mais ampla, mais completa e precisa. Então, se hoje nós a lemos dessa maneira, daqui a 1000 anos nós vamos ler a mesma mensagem de forma mais clara ainda, né? Isso é muito bom e é mais um sinal dessa misericórdia, desse amor incondicional de Deus por todos nós mesmo. Então, pessoal, se alguém quiser, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer ao Arthur, por favor, abram seus microfones, suas câmeras e é isso aí, vamos falar. Ninguém? Ana, a Ana, nossa Eu vou falar, eu vou, vou senhora, fazer vamos tranco, começar não. aqui. Ai, Arthur, eu até anotei aqui, humildade, estudo e esforço, vou colocar na frente da minha geladeira. Temos que nos esforçar bastante mesmo. Então, esse fechamento de um ciclo seria, pelo menos foi o entendimento, foi o que eu absorvi, foi a chegada de uma nova consciência para a humanidade, né? A gente vê isso muito, esse chamado, né, para cada um de nós, para que a gente possa entender melhor, que a gente possa se voltar para dentro e entender um pouquinho mais do que acontece conosco, o porquê das nossas escolhas, para que possamos também fazer escolhas melhores, não só para nós, mas para toda uma comunidade, né, todas as pessoas que estão à nossa volta. Uma coisa que você estava falando que eu amei foi a questão da simbologia, e ela está constantemente, principalmente na Bíblia, que a gente não entende, muitas vezes a gente pega literalmente aquilo, e aí você fica assim, gente, mas como? Mas como? A questão do Apocalipse, né? Eu lembro quando eu era ainda jovem, e eu via, gente, aquilo me dava um tanto medo, falei, meu Deus, eu não estou pronta, não estou pronta, e vai chegar a qualquer momento. Então, e vem o Espiritismo nos trazer feito uma luz, fala assim, gente, não é assim, não é por aí, não é através do medo, mas é através da presença, é através do entendimento que a gente vai construir essa estrutura que todos nós precisamos. Muito bom. Nossa, Arthur, maravilhoso. Muito obrigada. Exatamente, querida, é bem por aí mesmo, né? Sobre o que você perguntou, esse fechamento de um ciclo, nós estamos num processo, como a gente trabalhou, né? Que vem lá desde Moisés e até mesmo antes, então foram vários investimentos, vários aportes de luz da espiritualidade superior sob a orientação de Jesus, mas chega um momento em que a humanidade como um todo ela precisa dar um passo além, e aqueles que ainda estão muito fechados, melhor dizendo, cerrados em si mesmo, né? Eles acabam atravancando isso, então eles são realocados, não no sentido de expulsos e abandonados e largados em algum lugar do universo, não, são realocados para que lá possam estar numa classe mais condizente, digamos assim, né? Também sendo orientados, instruídos, e os que aqui estão possam seguir para novos horizontes de aprendizado. Então, estamos realmente no alvorecer da era do espírito, em que essa nova consciência, em que de fato a humanidade, por exemplo, se verá como todos nós, né, espíritos em jornada, as realidades do espírito serão cada vez mais corriqueiras, farão parte do conhecimento comum, coletivo mesmo da humanidade. É realmente todo um novo paradigma que está se estabelecendo nesses momentos, né, nesses séculos agora, desde o Advento Consolador, principalmente, até um pouco mais adiante. Então, é mais ou menos isso. E sobre o Apocalipse que você mencionou, né, como a gente citou, Apocalipse que significa revelação do grego, e quando a gente vai no Apocalipse, a gente vai lá no finalzinho dele, é até um trecho muito bonito, que é inclusive o último livro da Bíblia, né? Quando a gente vai lá no finalzinho dele, deixa eu tô abrindo aqui o texto, ele diz assim,
Porque o que é o final do Apocalipse? Ele fala da nova Jerusalém, que desce do céu e, digamos, estabelece bases do mundo. O que é a nova Jerusalém? É o símbolo da nova humanidade, da humanidade regenerada. Então, muitas vezes a pessoa se detém no Apocalipse, a coisa, o sentido de que ela está impregnada, esta palavra, destruição, etc, etc, e não percebe que, na verdade, o final de Apocalipse é muito belo, é belíssimo, porque ele descreve esse mundo em que ele diz aqui, ó, no meio da praça, de um lado, do outro do rio, é claro, são muitos símbolos, né? Há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos lhe prestarão culto. Verão a sua face, seu nome estará sobre as suas frontes, já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E aí ele vai falando, né? Eis que eu venho em breve, trago comigo o salário e tal. Enfim, se a gente vai pegar esse último capítulo, só citei esse aqui só para ilustrar, a gente percebe que, na verdade, o que está sendo tratado ali é dessa humanidade para a qual não existirá mais noite. Que noite? A noite da ignorância, a noite do vício, a noite das sombras íntimas. A vida será a plenitude de um dia perene. O dia da esperança, o dia do amor, o dia da fé, porque para aquele que vive em amor, já não há mais noite, há apenas um dia perene, o dia da eternidade, na presença do Criador e da esperança. Então é mais ou menos isso, né, que a gente vai vendo, graças a esse entendimento que o Espiritismo vai nos propondo. Muito O que me bem. chamou a atenção foi a riqueza, né, das referências que a gente tem, né, às nossas mãos hoje, assim, e aí fica realmente aquilo que você falou quanto ao esforço, né, de cada um de nós de ir, né, buscando ali essas informações, porque a gente tem tanto hoje em dia, realmente volta para a questão da misericórdia divina, né, da qual a Flávia estava falando. Então tá tudo ali, tem muita coisa, a gente sabe que muita coisa ainda virá, dado essa conscientização, né, na qual a gente está trabalhando, mas nesse momento a gente ainda tem tanta coisa que numa encarnação só a gente não dá conta de trabalhar, inclusive. Então é muito, muito rico. Muito obrigada por trazer todas essas referências, né, para a gente expandir um pouquinho mais esse estudo. Só do Chico são 400, né? Aí você pega de Kardec, pega todos os tomos da Revista Espírita e vai, aí você pega outros espíritos, enfim. Realmente uma encarnação não dá. E a gente fica pensando, os recursos que a gente hoje tem da tecnologia, por exemplo, você tem alguns sites que já nos dividem os assuntos ali por tema, textos referentes ao tema, o Bíblia do Caminho, por exemplo, que é um site que agrega muito em termos de estudo. Você tem o NEP Search, que é uma ferramenta que o NEP está lançando aí também, que vai ajudar nessas pesquisas por temas, por palavras-chave. Então, assim, o simples fato de você ter um Ctrl F num PDF para achar onde está uma palavra hoje já propicia tanto em termos de conexões de assuntos. Esse pessoal antes tinha que fazer na raça, né? Tinha que anotar ali aquela palavrinha e tinha que ler o livro quase que inteiro para ver onde está outra palavrinha, para fazer conexão com outra. Kardec, por exemplo, para fazer esses comentários da Gênesis, do Evangelho, ele tinha que lembrar onde que estão as referências, acessar e depois... Então, assim, olha como a tecnologia vem também como parte desse processo de regeneração para potencializar as coisas, para acelerar, até porque a informação difunde-se muito mais rapidamente. As trocas são muito mais amplas. E tudo isso contribui para quê? Para acelerar o processo, para ampliar e dinamizar o processo. Então, a própria tecnologia é dádiva da misericórdia divina também, infelizmente, às vezes ainda utilizada de maneira equivocada, mas é dádiva, né, para acelerar e impulsionar o processo. Então, a gente tem que realmente valorizar isso e aproveitar bastante isso para crescermos, né? Isso mesmo. Mais alguém tem algum comentário? Nós ainda temos tempo. Alguma pergunta? A Ana está se preparando. Oi, Arthur. Meu nome é Ana. Eu não sou de Seattle, eu sou de Portland,
conheço algumas pessoas aqui desse grupo. A gente tem um grupo pequenininho que a gente começou faz uns 3, 4 anos. E, primeiro de tudo, eu queria te agradecer, porque agora a gente terminou o nosso ESD e estamos aí terminando o primeiro livro do EADE. E eu uso muito as suas palestras. Muito, muito, muito. Eu vim de uma família espírita, assim, são, sei lá, 3, 4 gerações de espírita. Então, eu já ouvi muito. Fui doutrinada dentro da barriga da minha mãe. Mas eu vou te falar que as coisas que você fala, assim, são muito legais. Na última aula do EAD que eu dei, eu usei um exemplo que você deu da Gênese. Eu estava dando uma aula sobre exatamente a Gênese, aquele exemplo, aquela analogia, esse estudo de simbologia que você está fazendo, eu acho que é muito importante para a gente, sabe? Da cobra com Adão e Eva, um simbolizando a parte racional, a Eva simbolizando a parte emocional, a cobra, a serpente se rastejando, né, nesse pó da matéria. Gente, coisa mais linda aquilo, sabe? Então, tenho aí mais de 50 anos, você podia ser meu filho. Mas essa nova visão que você está dando das coisas, principalmente para a gente, sabe? Que começa um novo centro espírita, né? O da gente é o único aqui de Portland, né? Então, tem bastante expatriado, muita gente que tem muito conhecimento acadêmico, mas que precisa desse estofo, sabe? Do espiritismo como consolo, mas também como ferramenta de como agir, de como fazer as coisas melhorarem, né? Então, eu queria te agradecer. Eu tô aqui, assim, super humble aqui, de verdade, para te agradecer, para você saber que mesmo sem você saber, você faz parte de muitas das minhas aulas, viu? Muito obrigada. E esse estudo realmente aprofundado do Evangelho que você está trazendo para a gente, acho que é muito bom, porque tem muita gente que olha para a codificação sem fazer essa busca no Novo Testamento, né? Então a gente faz um estudo de Emmanuel todas as quartas-feiras, é o nosso passe virtual, e eu adoro a coleção Fonte Viva, né? É livro de cabeceira. E eu acho que esse processo até comecei assim como educação das pessoas entenderem que aquele trecho ele vem do Novo Testamento. Alguns vêm do Velho Testamento, mas então tem que ir lá, tem que entender o que estava acontecendo, por que Paulo falou isso, por que Mateus falou aquilo, enfim. Mas a gente fica dentro da nossa evolução aqui, a gente fica na superficialidade, né? No pico do iceberg. Eu acho ótimo você realmente dar trip e poder dar para a gente essa visão muito mais profunda das coisas. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que o Covid trouxe vários desafios para a gente, sem dúvida nenhuma. Eu nasci em tecnologia, então quando você fala de tecnologia, assim, eu vim para cá, para os Estados Unidos, por causa de tecnologia, trabalho na área de tecnologia, mas totalmente, estou com você aí, eu acho que sem tecnologia a gente estaria aí, todo mundo numa solitária. O Covid trouxe muita coisa boa, e essa eu acho que foi uma dessas, sabe? Porque a gente, de repente, teve chance de criar nossa rede, né, de troca de conhecimento, que seria impossível, né, se isso não existisse. Se não tivesse o Covid, eu não ia saber quem é Arthur Valadares. Então, obrigada. Ô, minha querida, eu agradeço, viu, do fundo do coração pelas palavras que nos tocam, que nos motivam. Estamos todos juntos, fico muito feliz que as reflexões estão sendo úteis por aí. E, como você disse, é um universo que vai se abrindo, né? Você pega um livro, como você mencionou, o caso de Gênesis, aparentemente incompreensível, é tanta coisa bonita que vai saindo daquilo, a gente vai percebendo que é um manancial mesmo. Quando a gente cava, a gente descobre a fonte, e aquilo começa a jorrar e não cessa, que é mananciais divinos que ali estão, e que graças ao Espiritismo que nos dá a par, mas o esforço é a gente que vai fazendo nesse esforço colaborativo, né?
para o qual não existem nem distâncias hoje, graças à tecnologia, a gente vai juntos trocando esses aprendizados e vamos todos seguindo cada vez mais confiantes em direção ao que nos espera, que é sublime. Estamos todos sob a tutela do grande professor de todos nós, nosso mestre. Então, muita luz aí para todos vocês, viu, de Portland e de todas as Obrigada. partes que estão aí conosco. A gente está precisando de luz, olha aí. O dia tá ruim aqui. Obrigada, Tu. O dia está amanhecendo, são 8 horas, da 8h14, e ali fora também, bem nubladinho, o dia está nascendo. Estamos quase como em Portland. Então, pessoal, é isso. Nosso tempinho acabou. A Ilma agradece. Obrigada por todos vocês que estão aqui, Tuane, Elisângela, Matheus, Yara, Dona Carmelita, Elaine, André, enfim, Lide, Monique está na região de São Francisco, a Noeli está no Paraná, ela está em Foz do Iguaçu, né, Noeli? Estamos todos por aí. A Tuane está aí em Boston, não é, Tuane? Sim, Clinton, próximo de Boston. Então, é isso. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, se ninguém tiver mais algum comentário. A gente já vai encerrar com Eu gostaria só de agradecer a presença do Arthur, por trazer todo esse conhecimento, nos ajudar a desvendar toda essa simbologia. E adentrando na simbologia que você trouxe hoje, do eclipse, das estrelas, eu vejo você fazendo o papel da estrela, que traz para a gente toda essa luz e nos ajuda para que a gente possa desvendar toda essa simbologia que tem e não levar para o lado literal. Então, agregou muito, vai fazer muita diferença, a gente acompanha seu trabalho também, e gratidão sempre, e seja bem-vindo sempre que quiser participar aqui do nosso grupo, as portas estão abertas. isso mesmo. Obrigado, meu amigo. Então vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo dessa manhã, dessa tarde, de sábado. Fechando os nossos olhos, para abrir o nosso coração para as vibrações de amor, abrir as nossas mentes para a luz que está à nossa disposição, para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores, capazes de irradiar, de refletir a luz do Cristo por onde passarmos. Esse Cristo maravilhoso que está conosco o tempo todo, nos amando do jeitinho que somos. Nós o agradecemos. Agradecemos também ao nosso Pai, que nos disponibiliza tantos recursos de crescimento, de cura, tantos recursos de amor. Que possamos hoje levar as sementes que foram plantadas por onde passarmos, levarmos o Evangelho em nossas palavras, em nossas ações, em nosso caminhar, abraçando com carinho, com amor, a todas as pessoas que estiverem conosco, não só hoje, como nos dias que virão. Agradecemos a presença de Arthur e de todos os companheiros encarnados e desencarnados que compartilharam desse momento no nosso grupo de estudos. Muita luz, muita paz para todos nós. Que assim seja.